Isso. E aí, eu comecei com essa depressão, sofrendo. E o que aconteceu que me chamou a atenção? Eu comecei a passar no psiquiatra. E esse psiquiatra, irmão, para a glória de Deus, eu falo que ele foi usado por Deus na Terra. Quando eu cheguei lá, que ele começou a me tratar, ele falou assim, a gente conversando assim, que nem eu tô aqui com o irmão, ele falou para mim, escuta. Aí eu parei assim, ele falou, você não tá ouvindo nada? Falei, não. Ele falou, olha, os pássaros cantando. Tá vendo isso? Isso é graça. Isso é Deus. Ele falou assim, para ouvir Deus. Porque se você não parar para ouvir Deus, você não vai entender o que você está fazendo aqui. Irmã, eu pensei assim, todo psiquiatra é louco. Esse médico tá ficando doido. Eu tô aqui passando um monte de problemas de depressão. Quando eu fui me tratar com ele, eu peguei minha irmã nos meus braços, irmão. Tem 2 anos que minha irmã morreu, eu peguei ela nos meus braços sem vida, 34 anos. Deixou 2 filhas. Então eu tava ali só por Deus, e o psiquiatra vinha falar para mim que o passarinho cantando era Deus, era graça, que o vento que batia na árvore era graça, e eu não tava entendendo nada que aquele médico estava falando. E aí, quando ele pediu para mim sair da congregação, eu não quis mais fazer terapia, porque eu fui contra ele, porque a primeira coisa que a gente pediu, ele falou para mim. Ele falou para mim assim, ó, você não vai melhorar se você não sair dessa igreja que você vai, essa igreja tá te matando. Gente, só que mesmo assim, eu ainda fiquei 3 anos lá, depois disso. 3 anos. Porque eu não estava entendendo. Família, um tempo atrás aqui, o testemunho da irmã Celina, ela deve estar até acompanhando aqui, ela foi num psiquiatra, e quando ela começou a contar os problemas dela, ele parou e falou assim, peraí, me responde uma coisa, de que igreja você é? Ela falou, da congregação que você não precisa. Eu falei, sai de lá já! Ele falou que a maioria dos pacientes dele, quando ele ia ver, era tudo da congregação Cristã no Brasil. Então você acredita, irmão, que primeiro, a falta de evangelho, que até o momento aqui você falou, você não conheceu, não foi apresentado lá. Aquelas profetadas de virada de vida, de cativeiro, aquilo nunca acontecia. Sua vida continuava a mesma coisa. Pior, aumentando só angústia e depressão. Quando que você... Então o médico disse lá pra você, olha, para de ir nessa igreja, você ficou revoltado. Porque não, aí mexeu com a minha santinha, aí não pode. Aí eu já não quis voltar mais Lene, não. Só que aí, irmão, é que nem eu falo, quando o Senhor começa a trabalhar, eu falo que o Senhor, ele trilha a nossa vida, né? Perfeito. O Senhor já tinha marcado esse encontro com esse médico, porque o Senhor me levou em um médico que ele entende de Bíblia em tudo, irmão, em hebraico, em tudo, sabe? Ele não tinha consulta comigo de psiquiatra, ele me evangelizava. Só que ele me evangelizando, irmão, eu tava cega ainda. Só que assim, ali já foi o comecinho. Tanto que eu voltei com ele de novo, tive consulta com ele, e ele começou a abrir a Bíblia, ele pregava, ele falava assim pra mim, você sabe, dentro da consulta, né? Porque eu falava assim, doutor, eu não me amo. Eu não me amava, eu não conseguia olhar para mim, irmão Josafá, eu não conseguia ver eu como ser humano, sabe? Eu não me amava, eu me odiava, sabe? Eu tinha um ódio de mim, que eu falava assim, eu pedia todos os dias para Deus me levar, eu tentei suicídio 3 vezes. As pessoas que julgam é fácil, porque não passa, né? Então eu falo, julgar é fácil. Saiu porque quer pecar, saiu. Gente, a gente quer Cristo, a gente tem fome de Jesus, é da palavra de Deus. Eu queria me alimentar daquilo que ninguém me dava dentro de uma igreja, que era o evangelho. E eu me fui dentro de uma sala de um psiquiatra que pregou o evangelho para mim, só que eu ainda estava cega, porque eu ainda estava com os olhos da CCB, e ele começou a falar para mim, Lília, antes de você ser formada no ventre da tua mãe, Jesus já te amava, isso está aqui na Sagrada Escritura. Só que ali, o irmão Josafá, eu não queria ouvir aquele médico, porque eu falava assim, eu não tô aqui para falar de igreja. O CCBano tem essa arrogância, pode quem quiser meter o pau em mim aí, pode falar. Eu sei de tudo. Quem esse médico pensa que é? Eu nasci na graça, tenho 38 anos lá dentro, esse médico vem falar pra mim, e aí eu fui me revoltando com o médico. E aí eu ia pra casa, ia pra consulta e fiquei nisso, irmão. Só que chegou um momento que não adianta. O evangelho, quando ele entra na nossa vida, irmão, ele entra para destruir tudo que a gente pensa e começa... Eu falo que a construção é que nem aquelas construção que ela é tampada e destrói tudo para começar do zero. Foi isso que aconteceu comigo. Para honra e glória de Deus,
eu comecei a sentir falta das consultas com aquele médico, porque eu estava entendendo o que ele falava, mas assim, eu gostava do que ele falava, mas não entendia ainda na Sagrada Escritura. E ele começou a falar para mim que Jesus me amava e que eu tinha que me amar, como que eu ia amar o próximo se eu não me amava, tudo dentro da Bíblia, irmão. Hoje eu vejo tudo dentro da Bíblia. Aí chegou um tempo que o médico me deu alta, né? Ele me deu alta. Então, e aí eu falei, então o médico estava pregando mais evangelho do que a igreja da CCB. Exatamente. Eu nunca tinha ouvido as coisas que ele pregou para mim dentro da Sagrada Escritura, eu nunca tinha ouvido na igreja. Nunca tinha ouvido. Ele falava para mim assim, ó, só existe um caminho que vai te levar ao céu, e esse caminho é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, mas eu não entendia, irmão, que nem eu entendo hoje, eu não entendia. Ele falava, eu ouvia, mas eu não entendia, né? Tem como um cego guiar outro cego? Não tem. Eu estava dentro de uma igreja que eu estava sendo guiada por irmãos que nem sabem o que estão pregando. Deixa eu responder o camarada aqui, ó. O José Carlos está falando o seguinte, é sempre a mesma conversa. Depressão tem em todas as denominações, é óbvio que tem, mas não são todas que causam depressão. Igreja que causa depressão. Tá aqui um testemunho vivo, ela tá falando aqui, ó, testemunho vivo, e eu já vi isso muitas vezes, tenho muitos comentários aqui. A sua igreja enche as pessoas de falsas esperanças, criando nela falsas expectativas que fazem com que ela, quando aquilo não vem, ela sucumbe. Ela começa a achar que Deus não ama mais ela. Porque cumpriu na vida de um, mas por que Deus não cumpre as promessas na minha vida? Tá? Problemas tem toda a igreja. Problema de saúde tem nas pessoas em toda a igreja. Mas não são todas que é a causa da depressão, não, meu querido. Tá? Exatamente. A causa. Pensa bem nessa parte aqui, ó, nessa fala. A sua igreja é causa de muitos problemas psicológicos nas pessoas. Tá aqui o testemunho, ó. A pessoa viva tá falando aqui, ó, os problemas, da onde são a origem desses problemas. Segue, irmã Lília. Irmão Josafá, e respondendo ele, hoje tem 3 meses que eu saí da congregação e eu não tomo mais nenhum remédio antidepressivo. Olha aí, ó. Olha o testemunho. Nenhum. Foi sair da seita da CCB, a mulher ficou curada. A irmã tá curada dos problemas. E ela não é a primeira. Eu conheço pessoalmente casos assim, e aqui no canal a mesma coisa. Gente que quando saiu da CCB, até remédio pesado parou de tomar. Até remédio pesado parou de tomar. Eu tenho uma receita, se o irmão quiser, depois eu te mando no seu zap, você pode colocar. Eu tava com uma cirurgia marcada para fazer uma cirurgia no meu cérebro. Deus me curou, tô lá com a ressonância. Eu saí de lá, irmão, eu não tomo mais antidepressivo. Eu tenho alegria. Quando o dia amanhece, eu abro meus olhos, sabe qual que é a minha palavra? Graças eu te dou, Senhor, porque eu estou viva. Graças eu te dou, Senhor, pelo dia de hoje. Hoje eu agradeço. Eu agradeço tudo que Deus faz. Eu tenho vontade de viver, alegria de viver. E isso só é Jesus que faz. Ninguém consegue fazer isso com o ser humano. É só quando a gente entrega a nossa vida para Cristo. Hoje eu vivo a verdadeira paz que Cristo nos dá. Aquele vazio do meu coração, irmão, foi preenchido no momento que eu tive o meu encontro com Deus através da Sagrada Escritura. E aí você vai vendo que aquele peso que você carrega, né? Porque você acha que você tem que ter obras para ir para o céu. Aí você começa a ter um monte de obras. Aí você ganha o céu de manhã, perde ele de noite. Porque aqui, ó, quem falar que o único pecado que leva você para o inferno que nem a congregação ensinou, que é o sexo, é mentira. Porque a gente mente, a gente é arrogante, a gente guarda raiva. Nós somos seres humanos. O ruim é que essas pessoas, irmão, não têm coragem de assumir e fica colocando comentarinho defendendo uma instituição que está matando pessoas, está destruindo famílias. Eu conheço família que o esposo bate com um instrumento e depois vai lá na igreja, entendeu? Tinha um cooperador também aqui na cidade que batia na mulher, entendeu? Aprontava e depois ia lá pregar em cima do púlpito. Isso aí ninguém vê. Então, assim, depressão tem em todos os lugares, realmente. Só que, aqui o irmão falou, da onde sai essa causa? Era para mim estar em cima de uma cama, do mesmo jeito. Por que tem 3 meses só que eu saí de uma instituição, estou indo para a Sagrada Escritura e eu estou ganhando vida, que eu nunca tive na minha vida? Alegria de viver, amor por Cristo. Então, irmã Lília, a irmã na CCB nunca ouviu falar de graça, de evangelho, de Jesus Cristo como sendo o nosso único Salvador.
O que a irmã entendia na CCB quando se falava graça e obra de Deus e palavra de Deus? Essas três palavras-chave. O que a irmã aprendeu na CCB? O que era graça, o que é obra de Deus e o que é palavra de Deus? Graça, para mim, era CCB. Ponto. Não tem outra explicação. Para mim, era CCB. A obra de Deus era tudo que envolvia a CCB. As construção, a irmandade, tudo que envolvia a CCB. Visita, tudo. E qual que é o outro, terceiro? A palavra de Deus. O que era a palavra de Deus lá? A palavra de Deus era aquilo lá que os irmãos pregavam, lia lá um pouquinho e começava a dar as profetadas lá. Então, palavra de Deus é a pregação do culto. É a pregação do culto. Não é as escrituras que é a palavra revelada de Deus, aquilo que tem que direcionar a nossa vida. Mas, irmã, lá no Inário, na contracapa, fala que a Bíblia tem que ser a nossa regra de fé e conduta. Ou seja, eu vou me basear nela para tomar decisões na minha vida. Para casar, para comprar, para vender. Eu tenho que ir pela Bíblia. Lá não era feito assim? Eu vou comprar alguma coisa. Vamos ver o que a doutrina bíblica me ensina. Não era assim? Não, tinha que buscar. Os irmãos falavam que se a gente fosse casar, tinha que buscar a confirmação. Sempre ouvi, tinha que buscar a confirmação se era para casar. Aí a palavra vinha e falava assim, você que veio buscar para casar hoje, não é da minha vontade. Aí a pessoa não casava. É da minha vontade, a pessoa casava. Entendeu? A pessoa às vezes tinha que mudar de cidade. Vou buscar a palavra para saber se é da vontade de Deus. Entendeu? Tudo era baseado em buscar a palavra. Tudo baseado então, a em buscar a palavra. vida inteira da pessoa, todas as decisões dela é baseada em uma... Como é que eu posso dizer? Em um jogo de adivinhação. Misticismo, né? De adivinhação, místico. Irmão, eu acredito que pessoas que nasceram lá dentro, entendeu? Passaram muito por isso. As pessoas que hoje entraram, tem pouco tempo, 2, 10, 15 anos, não nasceu lá dentro, eles não podem querer julgar alguém que nasceu lá dentro. O que eu tô falando é o que eu vivi, entendeu? Existem vários tipos de CCB, né? De irmãos da CCB. Os que nasceram lá dentro, os que entrou com 20 anos, os que entrou com 40, cada um vai ter a sua história. Eu tô contando o meu testemunho, a minha vida. Já teve gente que fala assim, viveu isso porque quis. Peraí, eu tenho esse poder de viver o que eu quero na minha vida? Hoje eu vivo a graça de Cristo Jesus. Hoje eu sei que a minha vida é guiada por Cristo Jesus. Irmão, e a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi entregar a minha vida na mão de Deus. Porque hoje eu vivo por Cristo, pela graça, e eu vivo em paz. E quando foi que a irmã ouviu a primeira vez o que era realmente a graça? E o que realmente era a obra de Deus? Quando foi isso, irmã? E o que aconteceu na sua vida quando você começou a entender isso? Irmão, eu peguei 4 vezes Covid e depois peguei 2 vezes dengue. Quando eu peguei dengue, né, eu fui à beira da morte. Foi dengue hemorrágica segunda. E ali eu tive tempo de ficar mais no meu canto, meditando e buscando a Deus, né? E aí, eu comecei a ver vídeos. E um dia eu vi um TikTok, não é TikTok, aqueles bem curtinhos, Reels, não sei o nome chama, o Hernani Dias. E ele falava assim, não tem como uma pessoa ter um encontro com Deus, né? Ir no caminho, ter um encontro com Deus e voltar para trás do mesmo jeito. Todo mundo que tem um encontro com Deus, ele é transformado. E aquilo ali, irmão, ficou na minha mente. Eu parei e falei assim, eu não fui transformada, eu não tive um encontro com Deus. Comecei a pensar. Porque eu pensava assim, uma pessoa arrogante, ignorante, brava, que vive murmurando, reclamando. Como que eu não fui transformada? E ali eu comecei, se eu não fui transformada, eu não tive um encontro com Deus. E ali já comecei minha mente a trabalhar. E fui vendo uns vídeos do Hernani Dias pregando, do Augusto Nicodemos. E quando eu ouvi aquela palavra, irmão, eu comecei a entender alguma coisinha ali, gostava, mas ainda não tinha entendido o evangelho. Só que eu já comecei a ver a diferença. Mas, irmã, não tinha aquela barreira na sua mente de que os pastores são pregadores falsos, que são das seitas? Porque a congregação fala que é tudo falso, né? São falsos, é a moeda falsa. Você não tinha essa preocupação? Ou você já estava meio que já nem estava ligando? Eu nunca tive. Lembra que eu te falei que desde novinha eu tinha meus pontos de interrogação? Eu nunca tive isso, graças a Deus, porque eu pensava assim, Deus morreu por todos.
são todos nossos irmãos. Eu pensava assim, como que pode? Então eu sempre pensava por esse lado das pessoas. Eu nunca consegui julgar essas pessoas. Aliás, eu ainda vi eles mais cristãos que nós. Porque eu vejo da Assembleia indo para Monte orar, fazendo jejum, orando muito mais que nós. Eu vi o testemunho deles melhor que o povo da congregação. Então, assim, eu ainda ficava com aquilo. Eu falava, por que eu vi a felicidade deles? Porque a felicidade deles não é de mentira. Você vê a alegria deles na rua. Eu falava assim, famílias, eu conheci, né? Porque eu trabalhava nos lugares, então eu conheci muitas famílias. Eu falava, família unida. E aí eu olhava para as famílias da congregação, não generalizando, mas a maioria, irmão, é uma contenda de um lado, uma briga do outro, uma perturbação. Eu falava assim, tem alguma coisa errada, né? Então eu comecei a observar muito essas coisas, né? O que estava acontecendo? Foi muita, eu estou resumindo bastante, mas foi muito ponto de interrogação na minha cabeça. Esses 5 anos, irmão, eu achei que eu ia surtar, né? Porque você começa a querer resposta de uma vida toda, né? Que você pensa, mas eu vivi na mentira? Como que eu fui enganada desse jeito? Né? Você não aceita. E aí, depois de ver eles, um dia, irmão, eu tava já assim, achando que Deus ia me recolher da dengue, muito mal, dentro do meu quarto sozinha, e eu comecei a conversar com Deus. E eu falei, Senhor, me ajuda, me direciona, Senhor, eu não sei o que eu faço mais, me dá um caminho, né? Eu não tinha mais vontade de ir para a igreja, não tinha mais, irmão. Deus já tinha tirado, porque eu entrava lá e não aguentava mais ouvir só promessa de bênção, porque a minha vida estava totalmente ao contrário. Eu não queria saber de bênção, eu queria ter saúde para cuidar da minha casa, dos meus filhos, para adorar a Deus, porque eu já estava prejudicando até ir em culto, em visita, porque eu vivia enferma. E aí até um irmão falou para mim, nossa, irmã, mas você não gosta de palavras de bênção? Eu falei, irmão, eu quero que Deus me doutrina, eu quero que Deus me ensina, eu quero que Jesus apareça assim com o evangelho, mas eu não sabia o que era evangelho. Mas eu comecei já a buscar pelas palavras que eu estava vendo do Augusto Nicodemo e do Hernani Dias. E aí no dia que eu tive esse encontro, irmão, foi sozinho, dentro do meu quarto, e eu conversando com Deus, o Espírito Santo veio, me abrangiu assim meu coração e pediu para mim abrir a porta do meu guarda-roupa. E quando falou assim, eu até achei que era para tirar alguma coisa lá de dentro do meu guarda-roupa que estava empatando a obra dentro da minha casa. E quando eu abri, irmão, o que estava lá dentro era isso aqui, ó. Eu não aparto mais. A minha Bíblia. Fechada dentro do meu guarda-roupa. Novinha. E quando eu abri, né? Quando eu abri, irmão, na hora, as escamas caiu. Tudo que o médico falou, tudo que eu vinha vindo, foi como se o senhor falasse assim, agora é eu que vou falar com você. Fez assim, ó, as escamas abriu. E aí eu fui ler. E quando eu fui ler, irmão, fui lendo, cheguei lá em 2 de Efésios 8, 9 e 10. Ali, eu parei e eu só chorava. Porque o senhor fala, somos salvos pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. Quando eu comecei a ler aquilo, eu falei, o quê? Eu me matando, me crucificando, tentando ter obra, me condenando porque eu não conseguia sair do buraco da depressão, não conseguia fazer nada certo, e Deus fala que é graça. O que é graça? Agora que você entendeu que é por obra, mas a obra de Cristo, não a nossa, pela morte dele na cruz, né? Por esses dias, um dos anciões da CCB, que é o Luiz Carlos de Viçosa, ele pregou uma coisa que eu quero ouvir o seu comentário. Uma coisa, como é que fala? Aterrorizadora, que eu fiz até análise. Ele disse, que eu acredito que é um tipo de pregação que é para afagar o CCBano, que isso é muito normal. Ele disse mais ou menos assim, que Deus vai pegar o seu testemunho, que é o do CCBano, e vai esfregar na cara do diabo. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem coragem, irmã, de que Deus permitir que ele pegue o seu testemunho, ou seja, a sua mente, o que passa no seu coração, você se garante de chegar e mostrar tudo lá? Você se garante? Nunca. Eu tava no inferno se fosse fazer isso. Se depender do nosso testemunho, tá todo mundo lascado, né, irmã? Tá todo mundo não vai ninguém pro céu. Mas ele falou, irmã, de um jeito que eu falei, o CCBano é muito santo. Meu Deus do céu. Mas o diabo pegar o testemunho de alguém e levar lá para Deus, para mostrar, aliás, Deus pegar e mostrar, olha aqui, diabo, olha como esse é santo, olha esse aqui como é santinho, isso aqui é para te envergonhar, né?
É normal esse tipo de pregação lá, irmã? De querer dizer que você é super, é um super-herói, que Deus vai te pôr por cabeça? Não... O que eu ouvia muito é assim, ó. Você é a joia do Senhor. Deus vai te exaltar que nem exaltou Mardoqueu. Você vai andar no cavalo de Mardoqueu. Vou te exaltar no meio da sua família. Aquele que tá te humilhando, te perseguindo, eu vou pôr a mão. Era isso que eu ouvia. Você é joia rara, entendeu? Boa. Fala todo tipo de pregação lá. Então, Mardoqueu, que ele vai te exaltar, que você é joia rara, que ele vai te pôr por cabeça, não por cauda. Ai daquele que te mexer na menina dos meus olhos, você é a menina dos olhos do Senhor, ai daquele que mexer com a menina dos olhos do Senhor. Né? Que eles interpretam tudo errado. E aí eu falo assim, gente, mas se você deseja... Aí eu ficava assim, mas se Deus fala que eu tenho que amar até meu inimigo, como que a pessoa... Que assim, quando eu via a palavra vindo assim, eu vou pôr a mão naquele que te humilhou. Eu falava, mas Deus fala que nós temos que orar pelo nosso inimigo? Como que eu vou pedir para Deus humilhar aquele? Irmão, entrava uma bagunça na minha cabeça, só Deus para ter misericórdia. Né? E o pior, quando você buscava a palavra, um dia a palavra vinha falando que ia te exaltar. No outro dia, por causa da sua desobediência, não ia te exaltar mais. E aí então, você ficava nisso aí, ó. E a respeito da salvação, irmã? O que a irmã entendia? A irmã já estava salva ou ainda não sabia? Tinha que esperar no último dia? Não. Irmão, pra falar a verdade, eu achava que eu nunca ia pro céu. Porque eu era uma pessoa... Hoje Deus está transformando. Muito brava. Muito ignorante, sabe? Eu fui criada muito aqui, ó. Então, eu trouxe isso pra minha vida, né? Por isso que eu te falo. Hoje eu falo, o evangelho transforma, irmão. O que eu tô passando agora com a minha saída da CCB, se eu fosse a Lília do passado, irmão, nosso Deus do céu, já tinha dado caixa de polícia. É isso que eu vou te perguntar daqui a pouco. Então assim, Deus está transformando, para honra e glória dele, porque nós não tem nada, né? Nós não somos nada. Mas... Na hora que você se depara com o evangelho de verdade, aí as coisas começam... Primeiro, a Bíblia começa a fazer todo sentido. Você começa a entender a obra redentora de Cristo. E nesse momento você começa a se humilhar mais. Você fala, meu Deus, como Deus é maravilhoso, como Jesus é amor. Quando isso aconteceu, eu sou muito intensa. Eu gritava dentro do meu quarto, meu esposo, que eu estava com doente da dengue, meu esposo veio, eu gritava com a Bíblia na mão e falava assim... Eu sou uma pecadora. E ele ficou olhando minha cara sem entender, né? Ele, músico da congregação, tudo. Ele, o que está acontecendo? Falei, eu merecia estar na cruz. Não era Jesus que tinha que estar na cruz. Era para mim estar lá. Aquela coroa era minha. Aquele espinho era meu. Eu merecia estar lá. Não era Jesus. E ele não estava entendendo nada, irmão. Mas eu gritava dentro da minha casa... E ali veio o remorso de tudo que eu tinha falado, tudo, sabe? Eu comecei a pedir perdão para Deus, falava assim, eu me perdoo a minha ignorância, e eu falo, irmão, quanto mais nós vamos pro evangelho, mais nós desce, nós vemos que nós não é nada.